Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais esse dia de exposição. A nossa primeira parte começa com a irradiação, a prece final. E o que é irradiação? Radiação nada mais é do que um ato, uma doação de amor e também de caridade através dos pensamentos para os nossos familiares, para os nossos afetos e, por que não, também para os desafetos. Então, iniciamos esse primeiro momento da exposição na data de hoje. Nossa primeira prece vai ser endereçada aos lares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, assim rogando ao Senhor. Jesus, estenda sua mão amorosa sobre cada um de nossos familiares, amigos, parentes, a fim de que cada um possa receber toda a medicação necessária, sempre de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Aos abandonados, nas ruas, orfanatos e asilos. Pai, sabedores que somos da tua lei de amor, justiça e caridade, reconhecemos teu amparo e proteção a todos, indistintamente. Dessa forma, rogamos endereçar essa égide de espíritos benfeitores que, imbuídos no mais puro amor, emitam vibrações de paz, consolo e esperança para aqueles que se julgam abandonados. Aos doentes, em hospitais, clínicas pediátricas, de dependentes químicos, abrigos e etc. Senhor, derrama-lhe um bálsamo salutar e inspira-lhes a paciência e a submissão, a fim de dar-lhes força para superar suas dores com resignação e de que não percam as esperanças de cura, tanto corporal quanto espiritual. As penitenciárias, cadeias, casas de recuperação de menores infratores. A esses irmãos, Pai, rogamos a assistência da espiritualidade amiga, a fim de que possa auxiliá-los na conquista da vontade em vencer o domínio de forças magnéticas e psíquicas que os impedem de controlar seus vícios. Amparai-os, Senhor. Aos desafetos. Senhor, por sabermos que tudo em Ti é amor, que possamos fazer uso da nossa boa vontade, sendo assim, sendo colaboradores da Tua vinha de luz, amando incondicionalmente, exercendo assim o perdão das ofensas, a indulgência e a caridade. Aos governantes e empresários. Por eles, Pai, pedimos a assistência constante do anjo guardião, desejando que possam intuí-los, a fim de que não esqueçam o compromisso assumido de exercer a liderança com trabalho e justiça, afastando-lhes das chagas do egoísmo e do materialismo. Aos obsidiados e obsessores. Pela educação, controle dos instintos e treinamento da vontade, juntos, obsessores e obsidiados conseguem livrar-se dos sentimentos negativos e destruidores, e assim caminhar em direção ao Pai. Que esses irmãos, num processo de aprendizado, compreendam que somente o amor sobrevive ao tempo e que também somente o bem resiste à eternidade. Aos desencarnados. Que os bons espíritos acolham, ajudando-lhes a romper as cadeias terrenas, e que Deus, em sua infinita misericórdia, lance o manto de sua indulgência, a fim de que possam ser contadas as provas que aqui sofreram, bem como terem suavizadas e encurtadas as penas que ainda não hajam de suportar na espiritualidade. Aos suicidas. Rogamos aos espíritos amigos, cuja missão é de assistência aos desesperados, oferecer-lhes a proteção e a inspiração da falta cometida, dando-lhes força para suportar com mais resignação as novas provas que hajam de passar, a fim de repará-las. Sobre as águas. Pedimos, Pai de infinito amor,
que magnetize nossas águas, seja o que esteja em nossos domicílios e também nos mananciais e fontes espalhados em nosso planeta, a fim de que essa fonte de vida, de energia, traga a todos nós a saúde. E que assim seja. Saudações, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a exposição da Casa Espírita Fraternidade, trazendo o tema de hoje, obsessão na infância. Tema muito importante também nesses momentos a qual precisamos estar com esse olhar atento, baseado no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Caldas. Um livro que eu recomendo muito, nos traz muito esclarecimento a respeito desse tema da mediunidade e da obsessão na infância. O livro também Sexo e Obsessão, psicografado por Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que traz ali no capítulo 4 o drama da obsessão na infância. E também, para quem quiser, como sugestão de leitura, saber os mais diversos tipos de dificuldades que já nasce uma criança com deficiências, tantas outras situações muito delicadas, o livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, pela médium, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Essa obra que nos traz relato dos mais diversos espíritos ali, que estiveram reencarnados com essas deficiências, depois eles retornam ao plano espiritual, depois de recuperado, eles dão seus depoimentos ali, o porquê, qual foi a causa de terem vindo, com essas deficiências que estava relacionada a uma vida anterior. Então é um livro que nos traz muito esclarecimento para nós entender os mais diversos tipos de dificuldade que já nasce uma criança. E dentro do livro Mediunidade e Obsessão em Criança, a questão da obsessão, que é o nosso tema de hoje, a obsessão na infância. Já lá no Evangelho, capítulo 28, item 81, pergunta lá o que é a obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau, imperfeito ou ignorante exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral sem sinais exteriores até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, esse processo dessa ação se torna persistente. Muitas vezes é por ignorância, às vezes por maldade, às vezes por vingança, existem esses processos da obsessão. Também do livro dos Espíritos, na questão 166, pergunta lá: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de curar-se? Resposta: suportando a prova de uma nova existência. Então todos nós, enquanto não nos depuramos, vamos ter sempre essas provas, uma nova existência, uma nova oportunidade, exatamente para que nós possamos ir nos depurando a cada reencarnação. E aí nós chegamos então no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, e que nos diz assim: sendo a criança um espírito reencarnado, traz em seu inconsciente o acervo de conhecimentos e conquistas anteriores, que assoma durante a vida terrena em forma de aptidões, tendências, preferências, limitações, bloqueios, traumas, que constituem todo o elenco de facilidades e dificuldades nas múltiplas áreas da sua atuação e que irão influenciar o processo do seu desenvolvimento, educação, formação de caráter para compor a sua personalidade atual. E aqui é interessante
para as nossas reflexões a questão dessa observação, desse olhar atento à criança, observando as suas aptidões e ali procurando trabalhar, incentivar aquelas aptidões que a criança traz para o seu desenvolvimento e também as suas tendências, às vezes vem com umas tendências. Também é um momento ali dessas observações exatamente para auxiliar essa construção do seu desenvolvimento, vencendo aquelas barreiras dessas deficiências, essas dificuldades que já traz. Aí depois entra as limitações, os bloqueios, traumas que muitas vezes já se traz desde a infância. Então, a importância desse olhar atento dessas questões. E que bom que nós temos, né, toda essa busca desse conhecimento para entender cada espírito que está ali junto a nós, assim como nós já fomos crianças, quantas dificuldades já não enfrentamos, uns conseguiram superar, outros continuam ainda até na fase adulta, com alguns problemas, algumas situações, algumas perturbações e tantas coisas que acontecem na nossa vida. Os quadros mais graves dos processos obsessivos são baseados no ódio e no desejo de vingança. Então, aqueles quadros mais graves estão baseados nesse ódio e desejo de vingança. E aí não é difícil de nós compreender o porquê que acontece isso. Basta nós ver toda essa criminalidade, a destruição de famílias. Basta nós retornarmos lá no passado, o tempo da escravidão, quantas famílias foram separadas, quantos foram castigados, e por não ter essa maturidade espiritual ainda para a compreensão e o perdão, se tornam então esses espíritos, né, que através do seu ódio e esse desejo de vingança, essas perseguições. Então os quadros mais graves estão baseados no ódio e no desejo de vingança. Nesse caso, a obsessão na infância pode ser a continuidade de uma perseguição que ocorria antes da reencarnação daquele que é a vítima atual. Então, aqui está nos trazendo que esse processo da obsessão na infância, ele já acontece antes da reencarnação. Já existia esse processo na erraticidade, no plano espiritual. Não podemos nos esquecer que a vítima de hoje é o algoz do passado. Aquela criança que nós observamos ali, com toda aquela inocência aos nossos olhos, é um espírito que já teve muitas existências, muitas experiências. Isso é importante nós compreendermos. Olhar a criança como um espírito. Devemos ter em mente que a enfermidade, as limitações físicas ou mentais, na verdade, são processos de cura para o espírito enfermo. Isso aqui é muito importante também, nós compreendemos, né, que essas limitações físicas, como eu trouxe ali na questão do livro, como sugestão de leitura de deficiente mental, porque fui exatamente para nós compreender isso aqui, que na verdade são processos de cura para o espírito. Por isso esse olhar no espírito, não ver só um corpo, nem uma criança, e sim uma alma que ali está. Quando estamos no corpo físico, nós chamamos de alma. Então, o corpo físico é o escoadouro das energias deletérias acumuladas pelo espírito quando pratica ações criminosas, visto que estas o desarmonizam e desequilibram vibratoriamente, prejudicando em primeiro lugar a ele mesmo. Então ali o corpo, nosso corpo, ele serve nesses casos como um desaguador dessas energias deletérias. Aí não é difícil de deduzir que a causa profunda nesses casos está nas vivências pregressas, nas existências anteriores. E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
das causas atuais das nossas aflições e das causas anteriores. Se não encontramos a causa na vida presente, ela está relacionada à vida anterior. Já que aquele que momentaneamente habita um corpo infantil é, na verdade, um espírito multimilenar, com uma longa história e vasto cabedal de experiências, a maioria delas comprometedoras. Então, muitas e muitas reencarnações, muitas experiências, mas porém comprometedoras. E aí nós retornamos ao corpo físico para nos reajustar, reorganizar essas energias, digamos assim. Portanto, os processos obsessivos podem acontecer também na fase infantil, assim como ocorrem os transtornos mentais e enfermidades diversas. Então, a obsessão ela pode acontecer também na fase infantil, como foi o caso ali do livro que eu dei de exemplo, como sugestão de leitura, Deficiente Mental, porque foi já vem com aquelas deficiências já desde pequeno. Assim também o processo obsessivo faz parte desse contexto da criança que já vem com essa influência que já existia antes da reencarnação, devido a débitos do passado. Cada espírito reencarnado evidencia o seu patamar evolutivo. Cada um de nós, espíritos aqui encarnados, almas, evidenciamos o nosso patamar evolutivo. Existem, pois, fatores predisponentes que possibilitam não apenas o assédio, mas igualmente a sintonia. Esta se faz automaticamente, por estar o espírito recém-encarnado na mesma frequência vibratória daquele que tenta perturbá-lo. Então está naquela mesma frequência vibratória. Por isso que nós falamos, já na erraticidade, no plano espiritual, já existia esse processo obsessivo. Tanto em adulto quanto em criança, os motivos e as causas são as mesmas. Tanto em nós, adultos, ou nas crianças, o motivo e as causas são as mesmas. Nós estamos falando o espírito imortal. E não o corpo, a idade física, e sim o espírito. Portanto, as obsessões na infância trazem raízes profundas no pretérito e podem assomar desde cedo na vida dessas crianças. No livro Sexo e Obsessão, capítulo 4, o drama da obsessão na infância, nos diz assim, que vai nos reforçar isso que nós falamos até agora, que está no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. Então, aqui nos fortalece mais uma vez, nos trazendo esse esclarecimento. Sabemos que a criança é sempre um espírito velho, que conduz muitas experiências evolutivas, embora a forma em que se apresenta, embora sendo uma criança. Não obstante, nesse período da infância, sempre recebe maior apoio a fim de que não haja prejuízo e impedimento ao processo reencarnacionista que está empreendendo. Quer dizer que existe todo um processo, um amparo da providência divina para que esse processo da reencarnação não sofra nenhuma interferência. Muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico. Quando os calcetas e rebeldes, os criminosos e viciados, reencontram suas vítimas no além-túmulo que lhes imantam nos tentames infelizes e de resultados graves em diversas formas de obsessão. Então já acontece esse processo, essa imantação já antes de reencarnar, já havia esse processo. A obsessão na infância, muitas vezes, é a continuidade, a ocorrência procedente da erraticidade. Então, é exatamente isso, já havia todo esse processo. Sem impedir o processo da reencarnação, essa influência perniciosa acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades no relacionamento entre filhos e pais,
Quantas vezes nós observamos em famílias esses conflitos entre filhos e pais? Dentro do lar nós temos aqueles que são afins, aqueles que não são muito afins. Muitas vezes está relacionado a esses processos. De alunos e professores e na vida social saudável entre coleguinhas. E aí vamos observar irritações, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão de raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância, que têm suas nascentes na interferência de espíritos perversos, uns traiçoeiros, outros vingativos. Então, esse processo da obsessão, ele é muito delicado, ele é muito sutil. Há de haver toda essa atenção quando a criança está irritada, agressiva, com distúrbios do sono. Pode-se procurar assistência dos terapeutas, sim, com certeza, para ver se não é uma causa física também. Tudo isso tem que ser investigado. Mas quando se encontra essa causa física e realmente é constatado um processo obsessivo, aí precisa de um tratamento dentro da área daquilo que realmente a criança precisa, que é a questão espiritual. Aí nós vamos ver como os responsáveis devem se envolver com esse processo, que é o mais importante. Por isso, quando aqui nós estamos trazendo algumas palavras assim de esclarecimento, mas mais para abrir um leque, assim, para que possam buscar maiores recursos através dessa literatura, desses livros, através de várias exposições, né, que nós temos hoje nos nossos meios de comunicações, que trazem esses assuntos e que é importante nesse momento, principalmente nesse momento atual agora, em que nós estamos vivendo, para que nós possamos buscar esclarecimento, ter essa vigilância e as nossas preces, e poder auxiliar essas crianças desde pequena para que elas possam ter um desenvolvimento saudável. Então é muito importante. Então no livro Sexo e Obsessão, eles estavam, o grupo, né, junto com o mentor, o Manuel Filomeno de Miranda, eles estavam observando numa escola uma menina aproximadamente de 7 anos de idade que estava num processo obsessivo. Então lá na escola ela brigava, ela, né, se descontrolava, às vezes tinha que ser retirada, às vezes nesses casos aí os pais, por não ter compreensão, acabam castigando ou xingando a criança, enfim, né? Às vezes não consegue auxiliar por falta desse conhecimento, né? Então eles observavam aquela menina, né, aproximadamente 7 anos, aquele processo obsessivo. E aí ia perguntar, e não terá ela, voltei a interrogar, a proteção do seu anjo da guarda, que contribua para impossibilitar a obsessão? Quantos de nós já não estávamos pensando, tá, e o anjo da guarda da criança, como é que funciona isso? Aí ele responde, é certo que sim, respondeu o gentil. Sucede, porém, que os débitos contraídos são muito graves, e a misericórdia divina já vem amparando-a, sendo a reencarnação o melhor instrumento para a sua reparação. Então já há um processo de auxílio da providência divina. Porém, naquele processo da criança está ali sob a influência espiritual, está melhor agora de quando estava na erraticidade, no plano espiritual. Lá estava pior do que está agora, nesse momento. Então vejam as bênçãos da reencarnação em qualquer situação que nos encontramos. Ninguém caminha sós. E por isso mesmo, na conjuntura aflitiva em que a menina se debate, o seu espírito protetor muitas vezes impede que seja arrastada pelo seu algoz para as regiões mais infelizes em que se situa. Nos períodos do parcial desdobramento pelo sono físico,
dificultando-lhe o domínio quase total que teria sobre suas faculdades mentais e os seus sentimentos de afetividade e de comportamento. Então, aqui está o nosso anjo da guarda das crianças. Eles cuidam para que, durante o desprendimento do sono físico, não sejam arrastadas para os lugares inferiores, onde lhes traria grandes prejuízos comportamentais, sentimentais, afetivos. Mas o processo existe devido a débitos muito graves do passado. E mesmo estando nesse processo de obsessão aqui no corpo físico, mesmo sendo criança, está melhor do que quando estava na erraticidade, no plano espiritual. Porque aqui também nós vamos trabalhar agora um pouquinho, falar um pouquinho agora, exatamente como auxiliar, buscar o esclarecimento que existe de todo esse processo, mas o mais importante é qual o caminho, qual o meio, qual a ferramenta que nós temos para nos utilizar, não só para as crianças, mas para nós adultos também. E aí nos diz assim: quando luzir na humanidade o conhecimento e as sutilezas da obsessão puderem ser identificadas desde os primeiros sintomas, muitos transtornos infanto-juvenil serão evitados. Graças a terapias preventivas ou minimizados mediante os tratamentos cuidadosos que o Espiritismo coloca à disposição dos interessados. Aqui é muito importante essa parte. O Espiritismo coloca à disposição dos interessados. Podemos, muitas vezes, buscar todo o auxílio da área médica sem problema nenhum para ver se não há uma causa física. Mas quando se trata dessas questões espirituais, o Espiritismo coloca à disposição esclarecimento, principalmente para os responsáveis, porque a criança por si só não consegue. Há de ter esse envolvimento dos responsáveis. No caso em tela terapêutica bioenergética, que é o passe, a sua participação nas aulas de orientação evangélica sob a luz do pensamento espírita, que são as aulinhas de evangelização, que é muito importante nesse processo de desobsessão, porque vai estar num ambiente absorvendo aquelas energias, aqueles conhecimentos que vai auxiliar essa criança, e muitas vezes também esses espíritos são também levados para os trabalhos de desobsessão, também são orientados e esclarecidos, porque ambos precisam de auxílio, tanto aquele que está encarnado como aquele que está desencarnado. Então, a doutrina espírita, dentro desse trabalho em conjunto, auxiliar ambos nos dois planos da vida. Isso é o mais bonito de tudo, e o mais interessante e o necessário. No caso em tela, então, a terapêutica bioenergética, a sua participação nas aulinhas de orientações evangélicas sob a luz do pensamento espírita, a água magnetizada e a psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência dos genitores, libertá-la-iam das influências perniciosas, auxiliando-a a ter um desenvolvimento normal. Então aqui entra também a questão de ensinar a criança a fazer as suas precezinhas. Se a criança é muito pequenininha, fazer a precezinha junto com ela, principalmente antes de dormir, qualquer momento que se sentir com alguma dificuldade, fazer as preces, o evangelho no lar, onde pode ser colocada essa água para magnetizar, tomarem essa água, as aulinhas de evangelização, levando a criança, os pais também estudando, se esclarecendo cada vez mais, para saber lidar com toda essa situação. Isso é muito importante. Então, o maior tratamento que existe para auxiliar a criança e também a esses espíritos nesse processo de obsessão é a harmonia no lar.
A harmonia no lar, com as suas orações, com as suas vibrações positivas, vão inclusive dar todo um ambiente saudável para que a espiritualidade também possa nos auxiliar. Há necessidade, muitas vezes, da nossa participação nesse sentido, em criar uma harmonia no lar, porque um lar desarmonizado só favorece ao processo obsessivo. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes, desentendimento, brigas, irritabilidade, coisa e tal, a criança absorve tudo aquilo. E imagina agora num processo obsessivo junto, em que a espiritualidade se utiliza de tudo aquilo ali para complicar ainda mais, não só a criança, mas acaba atingindo toda a família. Então, são coisas delicadas, que só precisa de renovação, de transformação de todos aqueles envolvidos. Ok, tem hora que uns não conseguem, outro consegue, um entende de uma maneira, outro do outro, mas tem que ter alguém que consiga, pelo menos, neutralizar essa influência muito ostensiva. Então, a prece, ensinar a criança a fazer oração, evitar as discussões se não está mais exaltar naquele momento, o outro procura equilibrar e assim por diante. Agora, o ideal é que seja todos os que moram dentro de um lar, onde tem crianças, manter um máximo de harmonia. Esse é o grande tratamento. E é um grande tratamento não só para as crianças, mas para os adultos também, para todos nós. Concomitantemente, porque em ambientes propícios, os benfeitores da vida maior poderiam também conduzir o seu desafeto ao tratamento espiritual desobsessivo, alterando completamente o quadro em questão. Então vamos ter todo um par da espiritualidade. Quando a criança vai na casa espírita, esses espíritos às vezes que vão acompanhar, às vezes já ficam lá recebendo também esclarecimento, também se libertando desses ódios, que nesse processo a gente não sabe quem é vítima e quem é o algoz. Que às vezes isso já vem de várias reencarnações, uma hora outra, enfim. Então chega um momento em que providência divina dá as oportunidades, até que chegará um dia que estarão reencarnados no mesmo lar, e que nós vemos todas as dificuldades que a gente se encontra às vezes uns com os outros dentro do próprio lar. Mas é ali que a providência divina deu a oportunidade dos reajustes. Então que possamos trabalhar cada vez mais esse equilíbrio dentro dos lares. E assim estaremos auxiliando essas crianças e nos auxiliando também. A epidemia da obsessão a ninguém poupa em período algum da existência física, ou mesmo após a desencarnação. Então, todo esse processo de obsessão, que é uma epidemia, que vai um dia se transformar, mas vai precisar exatamente isso, de todo um trabalho, de toda uma harmonia de pensamento, de vibrações contrária ao que viemos vivendo até o presente momento das nossas existências no planeta. Assim, já encerrando as nossas atividades, agradecendo por esse tema tão importante, de nós poder trazer alguma contribuição, não com um foco num grande esclarecimento, mas sim como um leque que se abre para que cada um individualmente possa ir buscar esses esclarecimentos para poder entender o processo e contribuir tanto para aqueles que estão encarnados, como também para os que estão desencarnados, também precisam desse auxílio, dessa assistência, desses trabalhos, às vezes, de desobsessão, e do esclarecimento em geral. Que possamos continuar cada vez mais firmes, buscando através dessa doutrina, que é uma doutrina maravilhosa, que está aí para nos esclarecer e para nos consolar, para nos dar o ânimo, a força, a coragem, para prosseguirmos o nosso processo evolutivo, o nosso crescimento, e que possamos auxiliar essas crianças que serão o futuro de amanhã, para que possam ser diferentes de tudo aquilo que nós estamos passando hoje, possam ser aqueles homens de bem que vão realmente conduzir e auxiliar essa regeneração do nosso planeta, que na verdade
é a regeneração interna de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a todas as crianças, que possamos vibrar cada vez mais pelo nosso planeta, pelas crianças, pelo ser humano. Que Deus ampare a todas as crianças e que assim seja. Queridos irmãos, nos encaminharemos agora para a etapa final da nossa exposição, que é a nossa prece, encerramento, de agradecimento, enfim. Agradecendo e pedindo a esse Pai de infinito amor e bondade. Pai, primeiramente sabemos e te agradecemos pela sua imensa gratidão e pela oportunidade de vida que nos dá. Mesmo num sistema hoje de distanciamento, que possamos sim estar unidos em prece e em vibração de saúde, cura e amor. Para conosco, pelo próximo, pelo planeta. Que os nossos dias sejam abençoados pelo seu amor, Senhor, e sendo assim, trazendo a paz, tranquilidade e harmonia em nossos corações. Que estejamos conectados e conscientes do amparo de sua lei de amor, justiça e caridade, aproveitando esses momentos de reclusão. Encontramos assim, Pai, também em tua vida. Que a espiritualidade benfazeja venha ao nosso encontro a fim de nos sustentar e inspirar as boas resoluções e, por conseguinte, possamos adquirir força moral necessária para vencer as dificuldades e trilhar o caminho reto. Que todas as manhãs sejamos despertados pela vontade de viver e que nunca de maneira alguma nos falte a fé para recomeçarmos os nossos dias, perdoando, consolando, sorrindo, compreendendo, ouvindo, agradecendo e amando. E que assim seja.